Oi lindezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje, como vocês já podem ver aqui neste olho, eu vim mostrar pra vocês essa make aqui, essa inspiração de make que fui desafiada através do Instagram. Colocaram lá pra mim, adoraria te ver com essa make, então trouxe aqui pra vocês hoje. Já fiz um olho e aí eu vou mostrar pra vocês, fazendo no outro olho, pra vocês verem o passo a passo e verem como é super prático. Eu vou narrar o vídeo, né, eu não vou fazer o vídeo maquiando e falando. Eu vou narrar o vídeo e vou explicando técnica a técnica pra vocês em narração, beleza? Então vamos lá começar. Então, gente, eu vou começar com o preenchimento de sobrancelha com o quarteto da Max Love, dando muita atenção para fazer o desenho como se fosse bem real, sabe? Fio a fio, com muita calma, muito cuidado e muita delicadeza. Para fazer o recorte dessa sobrancelha, eu vou utilizar o corretivo da Tracta. Ele é um corretivo bem clarinho, e aí eu utilizo um pincel língua de gato ou um pincel de precisão chanfrado para poder fazer essa risca bem certinha, fazendo bem direitinho o desenho da sobrancelha, deixando com ar muito profissional. O excesso de corretivo que sobra, eu puxo no sentido das pálpebras, que vai servir como um fixador de sombra e também para poder deixar as cores ainda mais realçadas. Na parte de cima, eu puxo no sentido da testa, e aí levo para aquela área de clareamento da testa e pego uma esponjinha depois para poder fazer o esfumado desse corretivo, para que ele não fique marcado. Então eu vou dando leves puxadinhas para que ele suma essa risca e fique aí bem natural, bem próximo ao tom da minha pele, apenas dando uma sensação de área clareada. Depois, então, para começar com a sombra, eu vou vir com um lápis preto. Esse lápis é o da Luisance. Você pode utilizar um lápis Kajal. Esse é bem legal, ele é bem pigmentado e muito bom de esfumar. E aí eu venho com um pincel fofinho na cor terracota de sombra da Catherine Hill e venho esfumando por cima desse preto, seguindo esse desenho que eu fiz, essa onda feita no desenho do côncavo. E aí eu vou utilizando esse tom de terracota. É muito importante que você esfume bem, para que depois você vá subindo com outros tons de sombra e chegue até aquele avermelhado abaixo da sobrancelha. Depois eu vou vir com outro tom de sombra, que é o tom avermelhado, em cima também desse marrom, esfumando bastante para a gente poder ir saindo do tom marrom para o tom avermelhado, fazendo esse degradê de cor. Com o tom vermelho e alaranjado, eu vou vir com um pincel mais fofinho e vou subindo até quase embaixo da sobrancelha. Vou pegar agora o tom de preto da sombra e vou vir rente ao desenho feito com lápis, esfumando este tom de preto para que fique marcado, porém para que eu consiga esfumar mais, mesclando os tons de marrom e esse tom de preto. Então eu vou passando e esfumando ao mesmo tempo, apenas para marcar esse desenho, que é quase um S, né, um meio S, e aí eu vou esfumando com o tom de marrom terracota depois por cima, com o pincel mais fofinho. E aí, gente, esfumar nunca é demais no que se diz respeito a esse tipo de maquiagem. Você tem que esfumar bastante para que o tom de degradê fique bacana, e aí você vai esfumando e depois vai subindo esse desenho com o tom avermelhado, o tom alaranjado de sombra. E aí você vai subindo e esfumando bastante nessa parte de cima para que fique um degradê bonito dessa parte escura para a parte mais avermelhada. É muito importante que você tenha paciência na hora de esfumar, porque você vai ter que ficar repetidas vezes trocando as sombras para chegar num tom legal e igualar os dois olhos, sempre olhando no espelho e ver se os dois olhos estão ficando iguais. E vai esfumando, sempre nos movimentos circulares e de vai e vem, porque aí você chega no tom idêntico de um lado e do outro. Depois eu vou vir com o corretivo da Tracta e um pincel bem de precisão, bem chanfrado, para poder fazer esse cut crease aberto. Esse cut crease aberto, vou te falar que é uma particularidade, eu nunca havia feito, então essa foi a primeira vez e eu tentei assim, né, cuidar bem e com bastante cuidado para que eu não errasse o traço. Mas basicamente você vai seguir o desenho do seu côncavo e seguir como se fosse um delineado gatinho maior. Então eu puxei da parte do delineado e depois puxei do côncavo até a ponta da onde tinha a sombra. E aí fui preenchendo com o corretivo. É importante que você faça com corretivo esse recorte ou que você faça com aqueles clowns mais claros, né, branquinhos, para que você coloque a cor e a cor pegue bem.
fique bem pigmentada. Depois eu vou vir com a sombra, um vermelho meio brilhantezinho que tem na paleta da Catherine Hill e vou aplicando em cima. Importante, no momento em que está o seu olho com o corretivo, você não pode abrir esse olho, porque se encostar na parte de cima, vai manchar. Então é muito importante que você mantenha aí o olho, né, fechadinho ou semi-fechado, que não abra o olho, para que não encoste o côncavo na parte de cima da pálpebra e manche. E aí, aplicando essa primeira sombra, você já vai conseguir fazer uma pré-selagem deste corretivo para que ele não borre caso você pisque ou abra os olhos. Mas se você puder ainda dar uma seguradinha e não abrir, não abra. Depois eu venho com a sombra vermelha por cima dessa sombra que a gente colocou, que é um vermelho com um pouquinho de brilho. E aí você vai dando uma pigmentada para ir chegando próximo ao tom, que é o tom da maquiagem. Claro, gente, quando você tenta fazer uma maquiagem, é muito raro você chegar no tom exato, mas a gente tenta. E aí eu vou utilizar essa sombra asa de borboleta, que é da Bitarra, tá? É uma sombra da Bitarra e ela tem um tom vermelho com uns glitters bem legais, então eu vou utilizar ela por último para finalizar, para dar um tchan e deixar o vermelho aí bem mais vivo, bem mais próximo do vermelho, que é o tom que tá lá na foto. Claro, a gente não consegue alcançar o tom, porque na foto também tem tratamento, tem Photoshop, né, então pode alterar um pouco o tom da sombra. E aí, agora eu venho com o pincel, só finalizando o risco para deixar ele mais certinho, o mesmo pincel que eu faço o meu contorno de sobrancelha. E depois dou só uma esfumadinha nesse risco que eu fiz, para deixar ele com uma transição mais próximo ao natural. E aí você vai esfumando sempre a parte de cima, para que a transição não fique marcada, para que você tenha um degradê bem bonito. Agora eu vou vir para a parte do delineado. O delineado é um delineado bem grande, né, bem curvado, bem gatinho. Então eu venho primeiro fazendo essa parte do rabinho do gatinho, para deixar ele bem levantado, né, e aí eu venho puxando para a parte interna. Eu estou utilizando o delineador em gel da Luisance e o pincelzinho chanfrado também da Luisance. Esse delineador ele ajuda bastante, mas você tem que ir aplicando ele aos poucos para que não borre, porque ele é em gel, então ele vai ficar meio cremoso. E aí depois você pode dar uma selada nele com alguma sombra escura para que ele não fique molhado, né? Ele seca depois, mas às vezes pode demorar um pouco. Depois de fazer o delineado, eu vou vir com o lápis preto na parte da linha d'água e eu vou ultrapassar um pouco para fora da linha d'água apenas para fazer aquele esfumado abaixo. E aí eu vou utilizar, para esfumar esse lápis preto abaixo da linha d'água, eu vou utilizar a sombra vermelha para dar aquele tom meio bordô. E aí eu vou esfumando todo o olho e puxando um pouquinho lá para perto do delineado do gatinho. Mas aí você faz esse esfume para deixar assim um olho bem completo, bem fechado, e ele fica um olho bem dramático, não tem jeito. Esse olho fica um olho bem mais dramático, né? Com tom vermelho e preto, geralmente fica mais forte. Agora eu vou utilizar os cílios, a minha cola de cílios é da Macrylan. Os cílios geralmente eu compro esses que tem os espacinhos, porque eu gosto bastante do efeito que eles dão, bem boneca, bem drag mesmo. Então eu gosto deles com esses espacinhos entre eles. A colagem de cílios, como eu já falei, é a prática, né? Dia a dia praticando, você vai aprendendo a colar mais rápido, mais fácil e aprendendo o desenho do seu olho. Na automaquiagem, nada melhor do que a prática para você ficar em dia com tudo que você for fazer. Vai ficar muito mais fácil se você for praticando dia a dia. E aí depois que tá esse fundinho, né, meio sujinho, eu vou vir com um pouquinho de água micelar ou demaquilante e vou dar apenas uma limpadinha só para fazer a finalização desse puxadão que tem essa maquiagem. E aí depois você também vai poder fazer isso limpando com a base e o corretivo. Agora eu vou preparar minha pele e já volto. E voltei, gente, e assim ficou essa make mara, que eu adorei fazer esse cut crease aberto. Vou começar a praticar mais, porque é o primeiro cut crease aberto que eu faço, eu achei super bacana.
Eu sou uma pessoa muito receosa em relação a cut crease, eu gosto bastante de esfumado, mas cut crease é uma coisa que eu estou começando a praticar e olha, eu gostei do tom, das nuances que ficou. Eu achei bastante bacana, eu espero que vocês também tenham gostado das dicas, dos produtos que eu indiquei pra vocês utilizarem. E esse cut crease aberto com esse tom de vermelho foi a inspiração dessa foto, foi um desafio do Instagram. Então se você também tem um desafio, coloca aqui no comentário, vai lá no Instagram e comenta alguma foto, me marca, Suzy Bezerra Oficial, que eu trago o desafio aqui pra vocês e mostro o passo a passo de como eu consegui chegar até este desenho, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.